O que você viu do São Paulo ontem? Foi um jogo que te agradou? O que você diria do São Paulo ontem contra o Tajeres? Sombra, Senna, amigos, jogo de Libertadores. Não, sem tirar nem pôr. Mais de 55 mil pessoas. Frio, porque Libertadores tem que ser frio no Morumbi. Quarta-feira, aquele espírito, o ônibus chegando, né? Todo mundo recebendo o ônibus de uma forma maravilhosa. Adversário argentino, que eu, na minha modesta opinião, eu respeito muito, porque, pô, Tajeres veio, completou todinho aquela área de visitante. O Belgrano veio um dia antes para São Paulo, ganhou do Internacional e a torcida do Belgrano inteira atrás do gol lá na Arena Barueri. Então, adversários argentinos, me gusta. E, pô, aquela pancadaria, aquela pressão, aquele jogo chato, né? Os 2 gols que a gente fez, quem vê o placar do jogo acha que, porra, 2-0, tranquilo, sabe? Muita gente pegou lá no Morumbi e falou pra mim, Perrone, 2-0, 3-0. Meu palpite foi 2-0. O meu também, botei no blog. Meu também. Mas era o palpite pra um jogo tranquilo, 2-0. O que não foi. Foi um jogo bem tranquilo. Aliás, o meu foi 2-1. 2-1. O meu foi 2-0. Assim, com a impressão, eu até falei que não ia ser tranquilo. E que não foi. Os 2 gols no fim de cada tempo, muito trabalho, muita polêmica. Teve uma polêmica do Luciano ali, né? O pique do Zubeldia, né? Que, segundo o nosso amigo Tirone, correu mais que o Rames, que deu um pique maior que o Rames. Você acha que ele correu de frio, que tava frio, ou por causa da empolgação? Pô, aquele casaco dele lá não dá pra ter frio, não. Aliás, joelho, pô. Aquele casaco que eles usam, isso estará à venda em algum dia, em alguma oportunidade ou não? Estará à venda em algumas lojas da Sal ou as lojas do São Paulo, aqui nos shoppings, já estava à venda. No online não? O online eu acho que deve vir e acaba rápido, porque ainda estão regulando essas... Porque, mas assim, ainda não chegou se não esse vender casaco. agora, vai vender quando? É inverno? Sim, vai chegar tinha que agora. vender agora. Tinha que ter vendido pra gente viajar lá pro Chile, porque o Chile também tava essa sensação de 7, 6 graus. Mas enfim, voltando ao jogo, só pra finalizar e passar o microfone pro Senna, foi o jogo que eu imaginei que ia acontecer, e aquele jogo que estava valendo não só a liderança do grupo, mas a confiança para as próximas vezes. Lógico que o São Paulo não vai jogar na semana que vem. Ainda tem um sorteio, tem um pedaço da Copa América. Então, tem a Copa América. Só que você, em primeiro lugar, e a gente vai falar daqui a pouco sobre prováveis adversários, você vai com mais espírito, com mais confiança para as próximas... Era um jogo chave, na minha opinião. Era um jogo que o São Paulo tinha que ganhar, porque tinha que mostrar pro Talheres que o Talheres, vocês são bons, mas nós somos o melhor. Quebramos a invencibilidade deles de 17 jogos. Eu falei que o Talheres, hoje em dia, fazendo uma comparação com o Brasil, é como se fosse o Atlético Paranaense lá para os argentinos. Está em terceiro lugar no campeonato, tem boa gestão, revela jogador. Então, para mim, não é à toa que eles estão nas cabeças lá na Argentina e tão bem. E eu acho também que quem pegar o Tajeres, inclusive o próprio São Paulo, não vai ter vida fácil, não. Sim. Não vai ter vida fácil, não, Sombrar. Eu sei, Senna. Não, aquele clichê, né? Libertadores não tem jogo fácil e tal, mas de fato, ontem foi um jogo difícil. O Tajeres é um time bem arrumado mesmo. Vinha muito tempo sem perder. Aí tem aquela teoria do Sombra que ele fala no estádio, quanto mais tempo você tá perto de... E vice-versa. De vice-versa, né? Quanto mais tempo você... Que depois, assim, foi usada de maneira errônea pelo Thiago Carpini, sem né? pagar direitos Mas foi autorais. você que falou pro Carpini isso? Não, Ele porque eu fala sempre antes. lá na Energia, eu sempre falo, tá ganhando muito, faz tempo que não perde? Tá próximo de perder. É. Faz tempo que não ganha? Então tá próximo de ganhar. Isso. É que
isso aí é aquele tipo de consolo que muitas vezes o torcedor tenta enxergar para ver uma chance. Então, olha, a gente não ganha faz tempo. Então agora vai ganhar. Eu sempre faço aquela alusão à bolinha vermelho e preto da roleta. Tá dando só preta, uma hora vai dar vermelha. E certeza que o Carpini te ouviu, porque ele Claro deve ser ouvinte que do Estádio 97, mas interpretou mal. Coitado, E você ele tem uma ouve- Ele outra ficou teoria tão que eu perto gosto. da vitória que ele foi pro Vitória. Não, se ele tem uma ouve, outra- coitado, imagina ele ouvindo o Marcão. Você tem uma outra teoria que eu gosto bastante, que é aquela que 4 times não vão ganhar, 4 times paulistas não vão nunca ganhar de E uma na vez. mesma rodada Ou do Campeonato raramente. Brasileiro. É muito raro. É raro. Muito raro. Isso aí deve ter acontecido na história Eu- de pontos corridos, acho que 6, 7 vezes no máximo. Eu ficava pé da vida com você, porque Palmeiras ganhava, Corinthians ganhava e Santos ganhava, e você vinha com essa. Eu Aí o falava, último "Meu jogo Deus", do e domingo dava era o certo. São Paulo. E o São Paulo chegava perdia. lá, ou empatava. Ou empatava. Cara, mas a estatística e a matemática são muito importantes. Eles refletem o comportamento. Agora a gente tem um outro paulista, né, que acabou assumindo o lugar do Santos, né? Mas quando tinha o Bragantino também, a gente podia dar uma folguinha dizendo que não tinha... Que a derrota podia ser deles, né? Mas ainda sobre ontem, né? Eu acho que assim, o São Paulo, claro, ganhou, é importante, a gente fica feliz com a vitória e tudo, né? Mas não foi assim um jogo brilhante, não. Não foi um jogo brilhante. Muito longe disso. São Paulo, alguns jogos vem tendo dificuldade no meio de campo para criar, né? Outrora é para finalizar mal. Ontem você viu que, assim, não faltou vontade. O time correu, tentou criar. Teve horas que chegou ali o Igor Vinícius, mas bateu mal pro gol. Então tem um pouco isso daí. Mas eu acho que passa por um ponto que eu sou chato, insistente nisso. E tem gente que vai falar, mas dane-se, ele fez o gol. O Luciano no meio. Ele não rende legal ali. E ontem ele não fez um bom jogo. O Luciano estava apagado no jogo, estava discreto. Mas ele é um cara que ele tem estrela. E ele é um cara importante pro elenco. Ele meteu um golaço, a lá o Rato, a lá Raí, sei lá, no Pra estilo, mim né? foi muito raí aquela bola. Ele dribla e dá uma folha seca, né? Então, assim, um golaço e tal. É um cara que tem que estar ali à disposição, é um cara importante e tudo. Mas eu só acho que ele não tá rendendo ali. E aí, eu conversando depois, aquela corrida do Zubeldia foi muito aquela coisa assim dele... Pô, ele bancou o cara, ele bancou o Luciano e tal. E ele vai, comemora. Claro, não é porque foi só isso. Tem a emoção do jogo, tudo. Mas ele acreditou muito no Luciano. E o Luciano, eu acho que ele não fez um bom jogo porque ele tá jogando no meio. Quando o Luciano joga lá onde ele fez o gol, ele é mais letal pro adversário, ele é mais importante pro São Paulo. E aí essa coisa do meio de campo do São Paulo não criar, ela passa pelo Luciano no meio de campo. Eu não sei se é o Lucas que tem que jogar ali. Eu não sei se a gente tem que ver uma outra solução. Não sei. Mas eu acho que o Luciano tem que ser o segundo atacante. Bom, também acho. Assim como vocês, cara, eu também acho que assim, jogo de Libertadores joga-se bem se possível, mas tem que ganhar. O importante é ganhar. Então, cumprimos a meta. Isso. Tem que ganhar. E tinha que ficar em primeiro no grupo também. Exato. Ganhar pra ficar em primeiro no grupo e dar moral, até mesmo pra jogar domingo. Contra o Cruzeiro. Até mesmo pro Campeonato Agora Brasileiro. tem que dar uma ripa no brasileiro. Agora tem que dar uma ripa no brasileiro, somar o maior número possível de pontos. Isso. Também vi o São Paulo muito estático. Não que não tivesse garra, mas assim, na hora de criar, erramos muitos passes ali, né? O Lucas, na minha opinião, os dois jogadores que fizeram gols do São Paulo tiveram uma noite muito ruim. Tanto o Lucas quanto o Luciano. Eu acho. Eu também, assim, eu vi o Lucas, às vezes, sabe quando você fala assim, fominha, e na hora de passar, ele cometia os mesmos erros do Igor Vinícius, passava tudo errado. Eu acho que o Lucas estava um pouco afobado, estava um Afobado, pouco ansioso, Tava. né? Eu até entendo o que vocês estão falando, que tecnicamente o São Paulo não jogou bem. E não é procurar defeito, não, porque a gente tá feliz. Sim, o pessoal acha claro. que a gente tá procurando defeito, mas não é. Não é, não. É que assim, tem que ganhar, ganhou e, porra, feliz pra caramba. Mas olhando o que não funcionou, pra corrigir, talvez é isso, né? Sim. Mas sabe, rapidinho, um ponto de vista meu, tá? Pra fazer um contraponto a vocês. O Luciano não é meia, mas o Luciano é um dos poucos do elenco, e o outro que eu vou falar pra vocês é o Wellington Rato, que tá voltando, que chuta de fora da área. E o São Paulo não chuta de fora da área. Quando chuta, acontecem essas coisas felizes.
Entendeu? Então, assim, Pablo Maia também, né? Que tá o fora. Pablo tá fora, mas o Pablo vai ficar fora mais tempo. Não, né? é o que chuta, né? É um dos poucos que chuta. Eu acho assim, pô, se possível, pro Luciano não ser um meia, não jogar como meia ou não jogar atrás do Caleri, tudo bem, eu concordo. Mas eu acho imprescindível o Luciano deixar de ser titular. Eu acho que tem que ser titular. Não pode deixar de ser. É um jogador decisivo. É um jogador que ele vibra uma Libertadores como o São Paulo. E chuta de fora da área, que é a parte que eu acho que é mais importante hoje em dia, porque o que você estava falando, Sombra, que o São Paulo estava travado, etc., é muito por causa do Tajeres. O Tajeres jogou super direitinho, Também. jogou defendendo super bem, entendeu? Quase fez gol, o Rafael foi bem. Eu concordo com você. O Luciano, o Luciano é um cara que ele gera em muitas pessoas 2 sentimentos contraditórios na mesma noite. Você fica com raiva do Luciano e você fica feliz com o Luciano. Às vezes você fica com raiva porque ele vem no meio de campo, tenta tratar a bola, não funciona, erra passes, não vai bem. Mas é um cara que chama gol. Sim, sim. Ele é um cara que chama gol. Se for ver, ele é mais goleador do que o Caleri. Sim. O número de gols que ele tem pelo São Paulo é maior que o número de gols do Caleri. E proporcionar os minutos jogados é mais. Então, no futebol, hoje é tão difícil se achar cara que faça gol. Você imagina se, por exemplo, ele, no primeiro tempo, em 2 oportunidades, o Luciano fiquei com ódio dele. Uma que o Igor Vinícius, que raramente faz boas jogadas, arrancou pela direita aos 10 minutos. Toca no meio pro Luciano. O Luciano não tem a perna direita, ele se enrolou todo com a bola, sabe? Então, assim, o Luciano, acho que assim, talvez o Zubeldia fale assim, vamos treinar chutes de perna direita. Se houvesse um treino específico do Luciano para aproveitar a perna direita, para melhorar a perna direita, eu acho que ele ia crescer muito. Porque toda hora o Luciano ele tá com a perna errada. Ele trava. Várias vezes que sobra para ele chutar, ele tá sempre pelo lado direito e a bola sobra pro pé direito. Então, assim, isso é uma coisa que o prejudica. No segundo tempo, aí eu fiquei com raiva de novo dele. Por quê? Ele quis chamar um pênalti desnecessário. Se ele tivesse perna direita, ele chutaria pro gol. Ele preferiu chamar o pênalti, que foi ridículo aquilo, né? Ficou até uma coisa infeliz. E aí ele faz um golaço de fora da área. Então você vê como ele tem a capacidade de provocar reações distintas. Agora, ainda sobre a questão da mobilidade no meio de campo, eu acho que a ausência do Pablo Maia ferrou bastante a gente. Porque o que acontece? O Alisson teve que recuar para fazer as vezes do Maia. E o Bobadilla é meio Fausto Vera. Um similar do Corinthians. É lento. Falta um pouco de dinâmica. Tem passe? Pode ter passe. Mas você, nesse tipo de jogo ontem, você precisa do toque rápido, sai e recebe. Esse tipo de jogo que se você não toca, sai e recebe, você vai sofrer com a marcação. Mas eu acho que vai ter uma solução breve para isso. O Bobadilla vai para a seleção, vai para a Copa América, e eu creio que o Luiz Gustavo, que agora está um pouco mais preparado, vem para a primeira volância e coloca o Alisson, que tá bem também. Ele tá bem nas duas. Não, o Alisson... É que o Bobadilla que não Cara, tá rendendo. Tem 2 ou 3 jogadores do São Paulo que, na minha opinião, eles sempre fazem bons jogos. Arboleda, Alan Franco e Alisson. É isso. O Alisson, gente, o Caleri pediu o Alisson na seleção brasileira. O Caleri, que é argentino. Eu achei demais isso. E merece mesmo, mas não agora, hein? Pelo amor de Deus, senão a gente fica... Não, lá na Copa tudo bem, agora não. Mas o Alan Franco é um que eu, graças a Deus, eu tenho o maior prazer de dizer que eu queimei a língua, porque no começo ele me deixou uma má impressão e eu brinquei aqui algumas vezes, chamei de Alan Fraco. Porque ficou aquela impressão... muitos chamavam de Anão Franco. Anão Franco também. Porque lembra, São Paulo e Corinthians, teve uma falha dele. Teve eu mesmo já falei Alan Fraco lá atrás. Eu acho que o que marcou ele foi essa falha, perdeu na corrida no jogo contra o Corinthians. Aí marcou ele naquela época.